Muito bem. Let's go. Agora estamos prontos, ó. Estudo completo dos triângulos, geometria plana. Não! De geometria plana. A gente tem tanta coisa para ver, minha filha, que você nem imagina. Aí, amor, pois é, sonhou, né, amor? Aí, Gilzinho, aí tu acorda, quando tu acordar pra avisar a gente, viu? E tu fala pra gente como foi sonhar, tá? Você e Miguel, tá? Miguel sonha em acabar, mas não vai acabar e é isso aí, entendeu? E tudo completo dos triângulos. Let's go. Gente, vocês já sabem, né? Triângulos tem quantos lados? Triângulos? Triângulo tem quantos lados? Três, muito bem. Quantas diagonais tem um triângulo? Quantas diagonais tem um triângulo? Zero, muito bem. Perfeito. Lembra que a gente comentou que quando a gente estiver falando de triângulos, triângulo é aquela... Não, Feitosa, tô não. Pois eu estava estranho, você estava tão calada hoje, pouco participativa. O que aconteceu que ela tá pouco participativa? Tenta dar um F5 aí, velho. Na moral, quero vocês participativos. Pois é. A bichinha falando e eu te falo e ninguém ouve ela, velho. Pô, estão tentando calar. Pois eu tô achando que foi Miguel, viu, velho? Acho que foi Miguel que armou pra você. Cuidado, viu? Essas pessoas que são do Rio de Janeiro, o cara tem até que tomar cuidado, viu? Olha, enfim. Quando eu tô ministrando uma aula mesmo pra Miguel, eu fecho até a porta. Fecho a porta, guardo meus bens. Enfim, tem que guardar, tá, gente? Precaução, né? Ninguém tá acusando ninguém, é precaução. É. Ai, Miguel. Nossa, dá até tosse. Vamos lá, estudo do triângulo. Lembra que eu falei, né? Triângulo é a única figura geométrica, né, Gabi, que não tem diagonal. Certo? Ok? Tem que lembrar. Eu guardei tudo, minha filha, porque já sabe, né, Jéssica? Bora pra gente trabalhar as classificações. Lucas, pega teu caderno aí, pega teu papiro pra gente poder anotar isso, ó. Classificações. Gente, nós teremos dois tipos de classificações. Tá vendo aqui, Murilo? Acerca de triângulos. Triângulo, Murilo, pode ser classificado primeiro em relação à medida dos ângulos internos e também em relação à medida dos lados. Se liguem, as três classificações quanto aos ângulos internos, as medidas são, vê se eu vou falar rápido, tá? Acutângulo, daqui a pouco o prof explica o que é isso. Pode ser, ou seja, pode ser um triângulo acutângulo, pode ser um triângulo retângulo, tá vendo aqui, Lucas? Ou pode ser um triângulo obtusângulo. Não é isso, Gabi? Vamos lá para a gente lembrar. Acutângulo, gente, é todo ângulo que tem uma medida menor que 90. Então, todo ângulo que tem uma medida menor que 90, mas, claro, não pode ser zero, porque se não for zero, porque se for zero, nem triângulo vai ser, né? Enfim. Mas está entre 0 e 90. Isso que significa acutângulo, tá? Então, vamos supor, se eu colocar aqui alfa, beta e aqui teta. Eu posso garantir para vocês que tanto o alfa, quanto o beta, quanto o teta, eles devem estar, por obrigação, nesse intervalo aqui, tá, gente? Eles devem estar entre 0 e 90 graus. Lembrando, nem pode ser o 90 graus, nem pode ser o 0 graus. Não é isso, Feitosa? Todo mundo lembra, né, Milk? David também, ó. Então, isso que significa um ângulo acutângulo. Então, todo triângulo que tiver os seus três ângulos internos, que está ali em um valor entre 0 e 90, aí a gente vai dizer que aquilo ali é um triângulo acutângulo. Prof, bota um exemplo aqui. Vamos supor que eu dissesse para vocês que esse cara aqui, sei lá, esse cara aqui ele é 60, esse cara aqui ele sei lá, 80. Aí deixa eu ver, viu? 60 com 80 dá 140 e esse aqui fosse 40 graus. Pronto, ó. A classificação desse triângulo seria acutângulo, porque os seus ângulos internos estão nesse intervalo, tá vendo? Entre 0 e 90. Em poucas palavras, menor que 90 graus. Então, deixa eu botar aqui, ó. Menor que 90 graus. Agora, retângulo, aqui é inclusive o triângulo estrela, que a gente até já estudou ele, né? Tipo, quando a gente estava vendo ali trigonometria no triângulo retângulo e quando nós vimos teorema de Pitágoras. Esse cara aqui, gente, retângulo,
Esquece os outros ângulos. Pouco me importa esse ângulo e esse ângulo. O que vai me importar é esse cara aqui, ó. Encontrar esse ângulozinho. Que tem qual valor? Esse cara aqui tem que medida? Ângulozinho que eu represento como um quadradinho. 90. Muito bem, perfeito. Isso aqui, ou seja, se tiver um ângulo valendo 90 graus, acabou. Esse triângulo é considerado retângulo. Aqui, inclusive, é o triângulo mais importante para a gente. E, por último, obtusângulo. Gente, obtuso significa maior, tá? Então, obtusângulo é aquele triângulo que você vai ter pelo menos um desses ângulos sendo maior que 90 graus. Só tem um problema. Por quê? Esse cara aqui, vamos supor que eu diga que ele é alfa, tá? Para que ele seja obtusângulo, esse alfa, ele precisa também estar dentro de um intervalo. Aí esse intervalo ele tem que estar entre 90 e 180 graus. Lembrando, nem pode ser 90, nem pode ser 180. Porque, vamos lá, se ele for 90, qual vai ser a classificação desse triângulo quanto aos ângulos internos? Retângulo. Retângulo, muito bem, tá vendo? A amiga botou assim, necessariamente os outros são menores. Isso, necessariamente os outros são menores que 90, muito bem. Porque a gente vai aprender, agora à frente, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que vai corresponder a 180 graus. Aí não pode passar de 180 a soma. Disse todo mundo, se ligou nisso aqui? Todo mundo conseguiu lembrar? A galera que já estudou no passado lembrou, a galera que não estudou conseguiu entender? Então, isso é quanto à medida dos ângulos internos. Acutângulo, menor que 90, retângulo igual a 90 e obtusângulo é entre 90 e 80, é maior que 90, tá? Passando adiante, eu vou passar, tá? Ó, 3, 2, 1, passou. Ó. Agora, classificação quanto aos lados. Aí ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e ele pode ser escaleno. Vamos lá. Gente, equi, vocês aprendem isso, inclusive em biologia, esse prefixo. Equi significa mesmo, mesmo. Então, ó, equilátero, mesmo lado, ou seja, é todo triângulo que tem os três lados, ó, iguais, tá vendo? Aí uma coisa muito interessante. Nós temos uma correspondência, gente, entre a medida do lado e a medida do ângulo interno. Se você tem três lados iguais, o que é que vai acontecer com aqueles três ângulos internos? Se eles têm uma correspondência. É igual também. Muito bem, tem que ser igual. Então, Gabizinha, cada ângulo daqui tem que ser quanto? Se tem que ser igual e a soma tem que ser 180. Muito bem, então cada aqui ó, tem que ser 60. Ou seja, se Murilo ou Lucas ou Miguel pegarem qualquer triângulo e perceberem que os ângulos internos de cada um valem 60 graus, então eles já podem classificar esse cara aqui em relação aos lados como sendo equilátero. Mas vem cá, se fosse a classificação em relação aos ângulos internos, esse cara seria o quê? Acutângulo, muito bem, Ludmila. Todo mundo entendeu isso? Que são classificações, gente, independentes, tá certo? Independentes, tá? Então ele pode ser equilátero e pode ser, pronto, nesse caso ele tem que ser equilátero e acutângulo ao mesmo tempo. Mas os outros ali não existe uma regra não, tá? Certo? Mas tem que lembrar, dois tipos de classificações. Então tem que prestar atenção com a classificação que ele quer. Ok? Agora vamos lá, isósceles. Gente, isósceles, nós temos dois lados iguais. Então vejam, ó, você vai ter esse lado com esse lado, e o único que vai ser diferente, inclusive, é o que nós vamos chamar de base. Então a base aqui é esse cara que é o A, tá vendo? Ele é o único diferente. Aí vamos lá, se ele tem dois lados iguais, o que é que vai acontecer com os ângulos internos dele? Iguais também. Muito bem, e vamos ter quantos iguais? 2. 2. 2, muito bem, ó. Esse de cá e esse de cá, tá vendo? Se eu te disser que esse aqui é alfa, esse aqui também precisa ser alfa. Tá certo? Isso aqui é que significa o triângulo 6 isósceles. Então, deixa eu até puxar para cá, ó. Dois lados iguais. E escaleno, gente, é por quando todos os lados são diferentes, viu? Então, tu tem A, B, C, então significa aqui que são três medidas distintas. Tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Três lados diferentes. Olha, três lados diferentes, tá? E equilátero ali, os três lados iguais. Então, equilátero, isósceles, escaleno.
Precisa lembrar disso, tá? Principalmente a galera aí que além de Enem vai prestar, por exemplo, um concurso militar. Aqui é interessante a gente lembrar, tá? Porque às vezes aparece ali, viu, Lucas, algumas questões que elas são teóricas. Eles meio que te perguntam ali, tipo, algumas afirmativas, certo? Então tem que tomar cuidado. Beleza? Oxi, não sei o que aconteceu, Feitosa, com teu microfone. Sério, eu tô até sentindo falta, de verdade mesmo. Se liga, viu? Tenta voltar aí com ele. Ó, agora vamos para a gente desenvolver aqui as propriedades, tá certo? Primeira propriedade é a soma dos ângulos internos. Então, eu disse a vocês o quê? Se eu pegar os três ângulos de um triângulo somar, tem que dar quanto? 180. Muito bem. Então, a soma dos ângulos internos tem que ser necessariamente 180 graus. Agora, povo, olha só. Agora, ângulo externo, gente, ângulo externo é isso daqui, ó. Vamos supor, eu vou prolongar esse lado, ó, tá vendo? Prolonguei este lado aqui. O externo, gente, vai ser isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? O que ficou para fora. Se eu pegar, desenvolver aqui os três externos, olha, os três ângulos externos, se vocês forem perceber aqui, ó, e eu pegar esse cara com esse cara e somar, gente, a soma dos ângulos externos tem que dar 360 graus. Tá certo? Então, soma dos ângulos internos tem que dar 180. Soma dos ângulos externos, deixa eu trocar aqui, ó. Soma dos ângulos externos tem que dar 360 graus. Todo mundo entendeu isso? Anota, viu? Bota na telinha que vocês fazem aí, resumo, tá? Outra coisa, outra propriedade. O menor lado de um triângulo sempre vai ser oposto ao menor ângulo. Gente, vem cá, como é que eu faço na matemática para identificar que uma coisa está oposta à outra? Oposta significa tá o quê? Na matemática? De frente, muito bem. De frente. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado aqui de B, vou chamar esse lado aqui de C. Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, qual vai ser o maior ângulo em termos de medida, independente aqui, tipo, da escala, vocês já vão dizer que quem é o maior ângulo? O alfa, muito bem. Perfeito, muito bem, isso mesmo, gente. Porque, veja, a gente tem certeza que vai ser por quê? Porque o alfa é que está oposto ao lado A, que, analisando isso aqui geometricamente, dá para ver que ele é o maior lado. E a mesma coisa, gente, vai acontecer com o menor lado, tá? O menor lado, ele vai ter que estar oposto, necessariamente, ao menor ângulo. Então, qual seria o menor ângulo aqui? Quem é o menor ângulo? O beta. O beta, muito bem. Perfeito, o beta. Beleza? Porque ele está oposto aqui, ó, ao menor lado, que é o lado Bzinho. Muito difícil isso, gente. Ou deu para sacar? Entenderam a lógica? Tem que entender a lógica, né? Faz muito sentido, né? Massa, então. Oxi, 10, velho. Pode passar isso aqui? Muito bem. Agora a gente precisa se atentar à condição de existência. Aqui, tanto para Enem, quanto para vestibulares militares, ó. Isso aqui é de extrema importância, tá? Isso aqui, ó. Que é a condição de existência. Porque, veja, gente, a gente sabe o quê? Que triângulo vai ser composto por 3 segmentos de reta, né? Porque a gente já aprendeu que era segmento de reta. Tu tem aqui, por exemplo, o segmento de reta FG, tem o segmento de reta EG e tem o segmento de reta EF. Mas será que esses segmentos de reta podem ter qualquer valor? Aí a resposta, mando sim, Jéssica, fique tranquila, viu? Eu tiro. Certo? Tenta prestar o máximo de atenção aqui. Quando terminar, eu já mando o PDF lá para o grupo. Ok? Vamos lá. Gente, olha só. Será que esses segmentos de reta, ou seja, os lados que compõem um triângulo, podem ter qualquer tipo de medida? A resposta é não, gente. Porque existe uma condição de existência. Olha a condição de existência aqui, gente. Então, que para um triângulo ele exista, eu preciso garantir, presta atenção aqui, Miguel, eu preciso garantir que ele cumpra a seguinte propriedade. A soma de 2 lados desse triângulo sempre tem que ser menor que a soma do terceiro lado. Prof, não entendi. Vamos lá. Se eu pego o lado A e o lado B, ó, o lado A com o lado B, e somo isso daqui, gente, essa soma
Ou maior, eu falei menor, né? Mas é sempre maior que o terceiro lado, tá? Sempre maior que o terceiro lado. Beleza? Então, se eu pego A e somo com B, isso aqui tem que ser maior que o terceiro lado. Quem é o terceiro lado? Que foi o que eu peguei. O que eu não peguei. O C, muito bem. Então, isso aqui tem que ser maior que o C. Aí, essa daqui é a primeira situação. Na segunda situação, vamos supor que eu pegue aqui o lado A e o lado C. Somo o lado A com o lado C. Isso aqui tem que ser o quê em relação ao B? Condição de... Muito bem, maior que o lado B. Se for menor, gente, não vai fechar. Você ligou? Se for menor, não vai fechar esse triângulo. Aí vejam, olha aqui. E na terceira situação, a gente pode ter, por exemplo, o lado A somado com o lado... Oh, desculpa, gente. Eu posso ter o lado B somado com o lado C. Aí isso aqui tem que necessariamente ser maior que o lado Azinho, tá vendo? Eu preciso garantir isso. Se eu não garantir isso, eu não vou ter a condição de existência sendo garantida. Aí, ou seja, esse triângulo não vai existir. Por exemplo, vamos supor que eu diga a vocês que eu tenho um triângulo cujo primeiro lado ele mede 3, o segundo lado mede 5, o terceiro lado mede 8. Bora ver se isso aqui vai existir? Será que esses três lados aqui, eles formam um triângulo? Para saber disso, eu vou ter que pegar. Ó, vou ter que pegar aqui, ó, o lado A somar com o lado B, depois o lado A somar com o lado C e, por último, o lado B somar com o lado C. Aí, lembrando, quando eu somar A com B, tem que ser maior que quem? E Que C. C. Muito bem, perfeito. Se eu pego A e C, tem que ser maior que quem? Que B, muito bem. Se eu pego B e C e somo, tem que ser maior que quem? Muito bem, que A, perfeito. Bora ver se isso aqui vai acontecer, ó. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. Bora, vou pegar a primeira ali, ó. A e B. A mais B fica 3 mais 8. Isso aqui tem que ser maior que 8. 3 mais 8 dá quanto, minha gente? Oh, desculpa. 3 mais Vai 5. dar 8. Não vai dar certo, não, aí. Isso, porque vai ficar 8. 8 é maior que 8? Não, são iguais. São iguais. Então aqui já não pode formar, tá vendo? Só com a primeira. Mas vamos ver o resto, ó. Se eu pegasse A com C, fica 3 mais 8, que tem que ser maior que 5. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque 8, 9, 10, 11 fica 11 maior que 5. Perfeito. Mas só por um não ter cumprido, aí ele já não é. Se fosse o outro, ó, B com C, 5 mais 8 sendo maior que 3. Também seria, né? Porque Sim, 13, muito bem. Mas, ó, só por um não ter ido, então significam que esses três lados aqui não formam um triângulo. Vocês entenderam como a gente faz para verificar isso? Prof, como é que isso aqui pode ser cobrado de um Enem da vida, por exemplo? Ele pode te dizer que uma criança pegou palitos de fósforo e está montando um triângulo. Ah, mas um dos palitos de fósforo estava quebrado. Ah, e qual tem que ser o menor valor que esse palito de fósforo pode ter? Normalmente ele diz o valor inteiro, tá? Sendo um valor inteiro, qual é, tipo, o menor valor que esse terceiro palito pode ter? Nenhum SpaceX, como é que, por exemplo, ele poderia ser cobrado? Aí na SpaceX ele te dá lá, de fato, o valor, tipo, normalmente caem com questões de verdadeiro ou falso, sabe? Aí ele diz, sejam os lados A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto, é possível formar um triângulo com esses valores. Aí você tem que verificar. Nesse caso seria 4. Isso. Deu para entender isso, gente? Aí nessa situação aqui, realmente seria 4, tá? O menor valor inteiro. Ok? Posso passar? Daqui a pouco, gente, vai ter um monte de questões hoje, que eu botei várias questões, tá? Ó, eu até botei ali, ó, tá vendo? Tá, mas nem precisa não. Agora, vamos para a gente aprender uma das partes mais importantes, que é a área de triângulo, gente. Vamos lá. Como vocês viram, eu tenho vários triângulos, tá? Tenho várias classificações. Posso ter classificação quanto ao lado, quanto ao ângulo, certo? Então, eu preciso prestar atenção nisso. Mas vamos supor que eu pegar ali um triângulo qualquer. Gente, isso aqui é básico, trivial. Toda vez que eu perguntar para vocês, tá certo, Letícia? Se liga aqui. Delgado, se liga, Delgado. Quando eu te perguntar, Delgado, qual é a fórmula da área de um triângulo? Tu já vai me dizer de cara isso daqui, ó. Que a área do triângulo é base vezes a altura, tudo isso daqui dividido por 2.
Porque, gente, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo. Porque a gente vai aprender depois que o retângulo, a fórmula dele é base vezes altura. Só que se vocês forem perceber aqui, esse retângulo, a gente pode dividir ele, ó, utilizando a diagonal em dois triângulos. Então, a gente chegou aqui à conclusão que a área do triângulo é a metade da área de um retângulo. Por isso que eu divido por 2. Um ponto importante aqui de dizer e apresentar para vocês, já que a gente está vendo aqui, está fazendo um estudo dos triângulos da maneira mais completa possível. É tomar cuidado, gente, com a altura. Vocês sabiam que todo triângulo vai ter 3 alturas? Todo triângulo, gente, apresenta 3 alturas. Por quê? Porque depende do jeito que você coloca esse triângulo. Por exemplo, desse jeito que eu botei esse triângulozinho aqui, ó, vamos supor que eu dissesse para vocês que esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo, tá? Eu vou garantir para vocês que ele é um triângulo retângulo. Gente, se eu botar a base, ou seja, a hipotenusa dele no chão, ficar na horizontal, tem que se ligar. Porque a altura, gente, sempre vai ser do vértice, ou seja, do ponto mais alto até a base dele, só que tem uma informação. Tem que formar quantos graus aqui? Que ângulo é esse? 90. 90, muito bem. Ou seja, a altura tem que ser perpendicular à base. Então, nesse caso, essa aqui seria a altura. Mas vamos supor, se eu pegasse e botasse esse cara desse jeito aqui, ó. Se liguem, viu? Botasse ele desse jeito. Aqui é B, aqui é C e aqui é A, tá? Então, gente, olha só. Nesse caso, vamos supor que eu diga para vocês que esse ponto aqui, ele é um ponto K. A altura dele vai ser representada por qual segmento de reta ali? Qual é o segmento de reta nesse primeiro caso? Que representa? AB? Não. Nesse primeiro aqui, ó. Ah, é BC. Não, BC não. BK. BK. Muito bem, ó. BK, tá vendo? Ó? Isso aqui seria o segmento de reta, BK. Mas nesse outro aqui, qual seria a altura? A altura seria representada por qual segmento de reta? AB. Muito bem, perfeito. Gente. AB. Tá vendo? Porque depende da forma que eu coloquei esse triângulo. Se eu pegar esse bendito triângulo e botar ele nessa posição aqui, ó. Pronto. Aqui sendo B, aqui C e aqui A. Qual vai ser o segmento de reta que vai representar essa altura? BC. Muito bem, BC. Vocês se ligaram nisso que um triângulo ele vai ter 3 alturas. A gente diz assim, que são as alturas relativas aos lados. Por exemplo, tá vendo esse primeiro aqui, gente? Que é o BK é a altura. Murilo, presta atenção nisso. Lucas também, Miguel também, ó. Se liga. Essa daqui que a gente representou por BK seria a altura relativa ao lado AC, porque sempre representa em relação à base, tá? Quem está na horizontal. Se não tiver o ângulo de 90, vai ser do mesmo jeito, Miguel. Do mesmo jeito, tá? Sempre vai ser o segmento de reta formando 90 graus. Certo? Olha quem é a base, tem que fazer 90 graus com a base. Por exemplo, essa daqui seria a altura relativa ao lado AC. Ao lado AC. Essa segunda aqui, que é a verdinha, seria, gente, a altura em relação a que lado? A altura em relação a que lado? O verde. Rapidinho, cadê? A base? Sim, qual é a base aqui? BC. BC. Então vai ser em relação ao BC, tá vendo? Ó, Feitosa, a altura vai ser AB, mas vai ser em relação, ó, a BC, tá vendo? Ó? Esse primeiro aqui seria AC, esse segundo ABC e esse terceiro seria relativo a qual lado? A BA. altura relativa a BA, muito bem, tá vendo? A gente já aprendeu a identificar as alturas, porque isso pode acontecer, tá? Ele pode te perguntar isso. Então, precisa tomar cuidado na identificação da altura, para não confundir. Aí, ó, veja, no triângulo retângulo, aconteceu, né, em 2 desses casos aqui, a altura coincide com o lado, mas é obrigatório coincidir com o lado? Cria sempre, isso, sempre vai criar, porque você vai traçar uma reta que ela é perpendicular, tá? Tranquilo, gente? Então, ó, já deu para perceber aqui que em algumas situações vai sim coincidir, viu, Lucas? Mas não são em todas. Então precisa tomar cuidado, porque não é obrigatório coincidir com o lado, tá? A altura pode ser um segmento de reta independente. Posso passar? The next slide, sim ou não?
Pronto, passando aqui, ó. Agora, quando esse triângulo for equilátero, o que é que significa um triângulo ser equilátero? Os mesmos lados e ângulos ser iguais. Muito bem, perfeito, Gabizinho. L, L e L, tá vendo aqui? Gente, se ele é triângulo, a área vai ser geral, ó. Vai ser base vezes altura dividido por 2. Contudo, todavia, entretanto, a gente tem uma expressão para facilitar a vida. Tá certo, Milk? Aqui tu tem uma que tu vai facilitar a vida. Gente, venham cá. Quem é esse segmento aqui que eu vou traçar de roxo, ó? Isso aqui é o que desse triângulo, ó? Desse Altura. bendito triângulo? A altura, muito bem. E o que garante pra gente que a altura não é porque ele tá no vértice mais alto até a base formando 90 graus. Porque se eu não botasse um ângulo de 90, eu poderia dizer que aquilo ali era a altura? Se eu não dissesse aqui, ó, eu não colocasse aqui, ó. Não, né? Porque para eu dizer que isso aqui é a altura, eu preciso ter essa criatura aqui, ó. É o ângulo de 90 graus. Isso aqui é a altura. Que, inclusive, eu vou representar por Hzão, tá? Gente, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, tá? Usando tanto o teorema de Pitágoras quanto relações trigonométricas, a gente consegue determinar o valor da altura. Vocês sabiam disso? Dá para determinar. Porque, veja, cada ângulo... Eu vou fazer utilizando relação trigonométrica, porque é mais rápido, tá? Mas dá para fazer usando também teorema de Pitágoras. É o que a gente vai determinar agora, tá, Gabi? Aí se liga, Gabi, cada ângulo desse cara aqui tem quantos graus? 60. Muito bem, 60, perfeito. Ó. Outra coisa importante, a altura aqui, ela divide a base em quantas partes? 2. E essas duas partes são o quê entre si? Iguais, Em né? termos de medida. São o quê? Equiláteros. Iguais. Isso, são iguais, então esse lado é igual a esse. Percebo, se esse lado todinho aqui é L, quanto é daqui até aqui? L dividido por 2. Muito bem, porque é a metade. Aí a gente escreve a metade de alguma coisa como sendo L sobre 2. Antes de eu continuar, me confirma. Se todo mundo está entendendo, Juzinha está entendendo, Milk está entendendo, David está entendendo, Feitosa está entendendo isso aqui que a gente está fazendo, sim ou não? Tem alguém aqui que não está entendendo, que está boiando? Se tiver, fale. Ludmila também, Murilo também, tá ok? Jéssica também, Isabela, cadê Isabela? Isabela, diz aí, Isabela, tá tudo tranquilo até agora? Anne, tanto Anne Caroline quanto Anne Gabriele, tá tudo ok? Certeza, gente? Pode continuar, né? Então, beleza. O que a gente fez aqui foi analisar. A altura cortou. Prof, isso é importante eu saber essa prova. Cara, assim, na hora da prova, tu não vai usar isso aqui, não. Mas é interessante que a gente entenda de onde saem as coisas. Porque quando a gente entende de onde saem as coisas, fica muito mais fácil da gente depois compreender até a aplicação daquilo ali. Então, ó, a galera, principalmente que quer aí vestibular muito complicado, né, meio bem elaborado, tipo SpaceX, por exemplo, a FEFON, até a UFMG, que agora vai ter o seriado também, né, porque tá deixando o Enem, inclusive, eu não sei se vocês souberam dessa polêmica, a USP também tá querendo deixar Enem, enfim. Então, a gente já precisa ir se ligando, tá? Porque senão a gente se ferrar. E por isso que tem que estudar em alto nível, tá? Mas aí, gente, ó, tem aqui, tá? 60 graus. Isso aqui é 60 graus. E agora a gente pode utilizar aqui as relações trigonométricas. Vejam só, povo lindo de Deus, ó. Em relação ao ângulo de 60 graus, a altura aqui vai ser o quê? Porque lembrar que eu botei um triângulo retângulo, ó. Em relação a esse... Oposto. Cateto oposto, muito bem. C, ó, cateto oposto. Quem vai ser o L aqui, ó? O L é quem? A hipotenusa. A hipotenusa, muito bem. Professor, por que foi que não pegou o L sobre 2? Porque eu não quis. Porque fica mais fácil fazer com o valor inteiro. Aí, vamos lá. Eu tenho cateto oposto, tenho hipotenusa. Vai usar qual relação? Cateto oposto e hipotenusa. Seno, muito bem. Perfeito, velho. Galera, 10, cara. 10, 10, 10. Então, eu vou usar o seno. Vai ficar assim, ó. Se liga. Seno de que ângulo, Murilo? Aqui, Murilo? Que ângulo? O seno? Muito bem, 60, olha. E isso vai ter que ser igual a cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é L.
Gente, seno de 60, na tabelinha lá. Qual é o Raiz de valor? 3 sobre 2. Muito bem, ó. Então, vou substituir, tá? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a H sobre L. Gente, dá para pegar esse L e passar para o outro lado, sim ou não? Se sim, como? Muito bem, multiplicando. Então, vai L ficar... vezes raiz de 3. Muito bem, L vezes raiz de 3 sobre 2. Ó. Isso tudo aqui é a altura. Então, a partir de agora, quando a questão perguntar para Murilo, para Lucas, para Ludmila, qual é a altura, qual é a fórmula, a expressão para determinar a altura de um triângulo equilátero, eles vão responder já de antemão. L raiz de 3 sobre 2, tá certo? Se não responder isso, é chicote, ok? L raiz de 3 sobre 2. A partir de agora, ninguém mais vai se embananar com a altura, não, tá? Isso aqui é a altura, cuidado, é a altura do triângulo equilátero. Professor, por que danado foi buscar essa altura? Porque a altura é o elemento mais importante do triângulo retângulo. Porque se for para eu aplicar aqui, gente, ó, na área dele, vai ficar assim, né? Ó, agora substituindo, ó. Então, a área do triângulo equilátero, que eu gosto de botar assim, ó, vê se vocês vão entender, ó. A é que. Esse é que embaixo que eu botei aqui, deixa eu dar um zoom, ó. Esse é que eu botei aqui embaixo é de equilátero, equilátero. Todo mundo conseguiu entender? A área do triângulo é equilátero, tá? Só para separar lá do outro, para não dizer que é a mesma. Então fica a base, gente, olha para cá, para o triângulo inteiro. Vou tirar esse monte de informação, tá? Que eu botei aqui, ó. Cortando isso tudo aqui. Beleza. Qual vai ser o lado, qual vai ser a base dele? A base dele mede quanto aqui? Que eu disse para vocês, ó. L. L, muito bem, perfeito, L, Lzão. Então fica base, que é o L, vezes a altura. Quem é a altura do triângulo equilátero? H. Isso, que vai ser quanto ali? Então, achou? Raiz de 3 sobre L raiz de 3 sobre 2. Muito bem, L raiz de 3 sobre 2. Aí isso tudo aqui, gente, tá dividido por 2, ó, porque é a metade, tá? Aí agora aqui a gente vai ter que dar o nome aqui. Tem que lembrar. Embaixo desse Lzinho que tá ali sozinho é quem aqui embaixo? Quem tá embaixo dele? 1. 1, muito bem. Vai fazer L vezes L dá quanto? 2L. Não, L vezes L, Ah, L ao quadrado. isso. L quadrado vezes raiz de 3, tudo isso sobre 2, ó. Tá vendo que fica 1 vezes 2 dá o próprio 2, e tudo isso sobre 2. Vamos lá. Embaixo desse 2 que tá ali naquela fração, desse cara aqui, quem é que tem aqui embaixo? 1. 1, muito bem. Gente, divisão de duas frações. Como é que eu faço? Multiplica pelo inverso. Muito bem. Então, ó, repito a primeira, L quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, e multiplica. Quem é o inverso de 2 sobre 1? 1 meio. 1 meio, muito bem. 1 sobre 2. Aqui agora, ó, qualquer coisa vezes 1 é aquela própria coisa. Então, a área do triângulo equilátero, olha quem é. Olha, L quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. 4. Muito bem, 4, ó. Olha aqui. Essa daqui é a bendita da expressão que parece que os professores muitas vezes tiram da bunda, né? Isso aqui, ó. Parece que o cara tirou da bunda lá, velho, e o cara não sabe de onde foi que saiu. Diga aí, Murilo. Depois do A é que o sinal de H ali, a minha internet caiu. Eu não entendi de onde que saiu essa divisão pelo 2. Pronto, deixa eu te mostrar aqui, ó, Murilo, se liga. Porque a fórmula original não era base, que é do triângulo qualquer. Não é base vezes altura. Aí a base desse triângulozão não foi esse L que tá aqui, correto? Porque é o que tá na horizontal. Aí a gente vai ter que multiplicar pela altura. Só que quem foi a altura do triângulo equilátero que a gente achou? Nós encontramos lá atrás, ó. A área, ó. Desculpa, a altura, ó. Não foi L raiz de 3 sobre 2? Foi isso? Aí, no lugar dessa alturazinha aqui, eu botei isso, ó. L raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Aí, dividir por 2, Murilo, ó. Porque embaixo da própria fórmula, o produto entre a base e a altura não já estava dividido por 2? Aí eu só mantive aqui, tá vendo? Ó, vê se tu entendeu até agora. Ó, eu só mantive. Tá? Então ficou a base, que era o L, vezes a altura, que é o L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso, Murilo, dividido por 2. Aí aqui agora, como foi que o prof fez? Ó, embaixo desse L aqui, ó, embaixo desse L pretinho que tá aqui, ó,
O que eu estou deixando mais escuro. Porque não tinha ninguém, porque a gente só substituiu ali pela base, que é o L. Mas embaixo dele ali, Murilo, quem é que tem aqui? Quando eu não consigo enxergar ninguém, é porque tem muito bem de 1. Aí aqui, Murilo, eu fiz assim, porque perceba, ali eu tenho um produto de frações, tá? Uma multiplicação de frações. Aí eu lembro, Murilo, que multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aí ficou L vezes L, que dá quem? Ó. É quadrado. Muito bem. E a raiz de 3, ó, como ele é um radical, nem vai fazer nada, tá vendo, Murilão? Aqui, ó, só repetir. Agora, ó, embaixo, 1 vezes 2 dá quanto? 2. 2, muito bem. E embaixo, ó, continuou o 2, tá vendo, ó? Porque eu só mexo nele no final. Aí, quando chegou aqui atrás, eu fiquei assim, ó, com um produto que foi L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Aí eu lembro, quando eu tenho esse monte de coisa um embaixo do outro, eu tenho que vir no número e perguntar, beleza, o 2 está aqui, mas ele não está sozinho. O companheiro dele que não está aparecendo. Mas quem é que está embaixo dele? Esse 2 está sendo dividido por quanto, se não está aparecendo? Por 1. Por 1, tá vendo? Aí aqui agora, Murilo, eu tenho, ó, se tu for perceber, uma divisão de frações, porque eu tenho essa fração de cima, que é L quadrado raiz de 3 sobre 2, e tenho essa outra de baixo aqui, ó, tá vendo? Que é o 2 sobre 1. Aí, divisão de frações, não é? Repete a primeira fração, que é quem está em cima dessa linha zona, e multiplica pelo inverso da segunda, que é que está embaixo. Tá vendo? Certo. Aí eu só repeti essa de cá, ó, L quadrado raiz de 2 sobre 2, que era a fração que estava em cima, e multipliquei pelo inverso da de baixo. A de baixo era 2 sobre 1. Inverso de 2 sobre 1, 1 sobre 2. Tá vendo? Aí aqui, ó, multiplicação de frações. Aí muda aqui, ó, de cima por de cima, de baixo por de baixo, tá vendo, ó? Aí cheguei nessa expressão inteira, ó, tá vendo, Murilão? Deu para entender agora? Certo. Sim, eu entendi. Eu só não tinha entendido mesmo a questão da divisão sobre 2 lá. Mas agora Isso ficou aqui, claro. né? Pronto, Isso. beleza. Mas dando aqui, show. Porque, Murilo, é importante o cara saber por quê. Porque quando a pessoa sabe disso, de onde saiu a fórmula mesmo em si, acaba que o nível de abstração, né, a capacidade da gente de abstrair as coisas melhora. E aí, quando você vai, sei lá, estudar uma ciência da natureza, tipo uma física, por exemplo, que usa essas expressões assim, aí você já fica mais esperto. Beleza? Que a gente já fica muito mais esperto, tá? Dão, sim, a raiz de 3 vai dar lá a aproximação. Normalmente eles dizem que é 1,73, tá? Quando eles são bonzinhos, dizem que é 1,7. Rapaz, que diferença. Ó, diz assim, ó, rapaz, que diferença de falar para um antigo professor meu de matemática, que quando você dizia que não entendeu algo, ele humilhava antes de explicar outra vez. Ah, eu já passei muito por isso também, Jéssica. Cara, é babadeira, viu, menino? Esse triângulo, cadê? Esse seria o triângulo egípcio, sim. Tem até algumas relações, né? Inclusive, Lucas. Tem umas relações bem interessantes, né? Muito boa sua observação, viu? Boa. Aí é um nível altíssimo, viu? Mas, Jéssica, eu também já fui muito humilhada, velho. Ah, eu também, não era pouco, não, meu filho. Se tu vê, babado, viu? Agora, se liga, ó. Então a gente já aprendeu, Jéssicazinha, a gente já aprendeu. Triângulo qualquer, certo? O meu nunca explicava. Ele dizia assim, se você quiser, você tem internet. E eu nem tinha internet, pior. Eu fui pobre, sabe? Aí não tem internet. Já vim ter internet, velho, quando? Acho que eu vim ter internet em 2016 em casa, eu acho. Enfim, né? Ainda foi via rádio, velho, na época. Ó, aí tá aqui, então a gente viu área do triângulo, área do triângulo qualquer, a gente viu para triângulo equilátero, essa aqui, velho, tem que saber tanto a área quanto a altura. Quem não souber, ai, pelo amor de Deus, viu? Eu vou cagar na porta da casa de quem disser que não sabe a altura do triângulo equilátero. Cagar e vou mijar. Tô lhe dizendo. Ainda vou saber onde é que fica a cova dos parentes, que é para eu poder ir lá mijar em cima. Então, quando eu perguntar, tem que saber a altura e a área, viu, do triângulo equilátero. E eu tô falando sério. E agora a gente vai pro triângulo escaleno, pô. Entendeu? Então, se você responder alguma coisa errada, já pode desconfiar. Pois é. Pois é, Gabi mesmo aí já sabe como é que eu sou.
Agora, vamos supor, Gabizinha, que eu te peça um triângulo escaleno. Pô, cara, e eu não te diga, Gabi, aqui, qual é, tipo, por exemplo, a altura desse cara. Como é que eu vou saber que, eu vou ter que pegar um triângulo escaleno? Gente, triângulo escaleno significa o quê? O que é que significa um triângulo escaleno? Nenhum lado é igual. Todos os Muito lados bem. diferentes. Todos os lados diferentes, nenhum lado é igual. Aí veja, quando ele me der, olha só, quando ele me der um triângulo que todos os lados são diferentes, para isso aqui poderia ser C, vai, eu não botei aqui, porque essa imagem eu já peguei pronta, mas vamos supor que ele dissesse aqui que aqui era C. Véi, mas se ele me der, Amandinha, se ele me der por obrigação o ângulo formado por dois lados, tá vendo aqui o lado A e o lado B, ó? O ângulo que é formado entre eles não é o ângulo θ? Olha ele aqui, não é o ângulo θ? Toda vez que ele me der, dá para utilizar a expressão do seno. Minha gente, vocês vão fazer assim, ó. A área desse triângulo vai ser o produto entre os dois lados que você vai ter. E você vai multiplicar pelo seno desse ângulo, ó. Só que tem que lembrar. Se liga, tá? Triângulo, a gente sempre vai ter que estar dividindo, ó, por 2, porque tem aquela relação, tá? De que o triângulo, ele vem da divisão de um quadrilátero, certo? Quando você divide um quadrilátero ali, de certa forma, você vai formar 2 triângulos. Por isso que a gente precisa fazer a divisão. Prof, agora vem cá, me diga por que é que de acho eu vou ter que dividir pelo seno. Isso vocês só vão aprender quando a gente tiver aprofundando a trigonometria no triângulo qualquer. Porque isso aqui, gente, vai ser, na verdade, um negócio que a gente vai chamar de teorema. Se liga, tá? Isso aqui é o teorema. Isso aqui vai ser a lei dos senos. A gente consegue comprovar usando a lei dos senos. Certo, gente? Ou também isso, tá? Lembra, ó, eu tenho aqui a altura. Tem que lembrar que a altura está formando 90 graus. E aí eu vou determinar essa altura. Olha, para determinar essa altura, por exemplo, usando o lado A, vê se vocês vão entender isso, tá? Ó, se liguem aqui. Se for para colocar, para determinar o valor dessa altura utilizando esse lado A, a gente poderia fazer assim, né? Em relação ao ângulo θ, essa altura ela é o quê? Em relação ao ângulo θ? Cateto oposto. Muito bem, cateto oposto. E o A, ele é o quê? Adjacente. Não. Ó, ele está contrário ao ângulo 90. Hipotenusa. Hipotenusa. Se tu tem cateto oposto e hipotenusa. Seno. Muito bem, então fica assim, ó. O seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é o A. Aí vem cá, passando esse cara lá para o outro lado, ó. Não dá para passar? Então, quem é que vai ser a altura ali? A altura. Passando o A para o outro lado. Muito bem, A vezes seno de θ. Ó. Tá vendo? Aí fica a área sendo base vezes a altura dividido por 2. Poxa, a base, quem é aqui? Quem é a base desse triângulo? Analisando aqui. B. Então, eu continuo B. Só que quem é a altura que a gente achou? H vezes seno. Ou A vezes seno. Muito bem, ó, tá vendo? Aí isso tudo aqui dividido por 2, ó. Vocês entenderam de onde saiu a fórmula? Beleza? Que é para vocês terem ideia aqui. Ei, Lucas, vem prestar atenção aqui, viu, Lucas? Depois eu vou te cobrar tudo isso aqui, ó. Essas demonstrações todas aqui, viu? Beleza? E para SpaceX é bem interessante a gente saber, viu? Tirar aqui, dar uma extrair da galera que quer Enem, não. A galera que quer Enem, assim, é interessante saber, pode, mas tem que... É o inferno, mas faz muito sentido, pô. Não tô na tu, velho. Ô, Miguel, eu tô lhe dizendo, cara, que a sua luta de ter saído de Paulo Afonso, sertão nordestino, para ir pro Rio de Janeiro, para poder catar latinha e reciclagem, vai valer a pena, cara. Porque os R$ 85 que você vai juntar aí dentro desse inferno que você tá morando, vai valer a pena, cara. Em nome de Jesus, eu tô te dizendo. E eu sinto. Tá? Nem que para isso, cara, tu precisa trocar a tua vida. Mas tu vai conseguir. Tá? Fica tranquilo. Amém? Amém. Podemos passar? Nossa, chega, me arrepiei, cara. Arrepiei, cara. De verdade mesmo. Me arrepiei. Eu falei. Próximo, ó. Aí hoje até botei ali, tá vendo, ó? Mas nem precisa. Agora, gente, a última. Aleluia.
Agora, a última é, se eu quiser determinar usando o semiperímetro. O que diabos é semiperímetro, que a gente já falou nos polígonos? Semiperímetro. Metade do perímetro. Como é que eu calculo o perímetro de uma figura geométrica? Né, Somar soma todos os do- lados. Soma dos lados. Toma de todos os lados, muito bem. Gente, isso aqui é a fórmula de Heron, de Heron, como você quiser chamar. Eu chamo fórmula de Heron, porque eu sou brasileiro. Heron. Entendeu? Aí, gente, essa expressão inteira aqui. Prof, nós que somos do Enem, precisamos lembrar desse negócio aqui? Cara, não. Não precisa, graças a Deus. Mas, professor, eu vou fazer SpaceX. Eu preciso lembrar da fórmula de Heron. Aí precisa. Miguel, aqui, cara, é quando ele não te der, olha só, é quando ele não te der nenhuma forma de tu encontrar altura. Nem ângulo interno ele vai te dar nada, cara. É a área também, porque tá vendo esse S? S vem de space. Ó. Space, na verdade, é a área, cara. Tá vendo? Ó? Isso aqui é a área, tá? Lucas, essa fórmula de Heron aqui, ó, ela vai ser quando tu precisar calcular a área e ele não te der a altura e nenhuma forma de tu encontrar a altura. Quando ele não te der uma forma de você encontrar essa altura, você vai precisar necessariamente lembrar dessa fórmula aqui. Não, Josinha, teve não, viu? Nem estamos livres disso daqui. Só quem realmente vai para um vestibular bem mais pesado. Aí anota aqui, certo? Eu vou gravar um vídeo, inclusive, depois, da demonstração dessa fórmula de Heron. Vou botar lá no Classroom, e aí quem precisar, certo? Dá uma olhada na demonstração dela. Eu não vou, não, aqui, tá? Só vou dizer para vocês assim, anotem, tá? Porque eu passei assim, só por desencargo de consciência. Mas não precisa, quem é nem não precisa focar, não. É mais quem quer, de fato, um vestibular mais difícil. Tipo, por exemplo, um vestibular militar, certo? Ei, com certeza, Jéssica. Eu já tô me organizando para poder fazer, velho, uns de química. Para terminar, né? Inclusive, tá uma aluna minha aqui de hoje que me xinga, porque eu nunca terminei. Agora, ó, bora ver uma observação que é do teorema do ângulo externo, porque isso aqui já caiu, Josinha, isso aqui já caiu, cara. Teorema do ângulo externo. Que é o seguinte, vocês estão vendo esse ângulo externo que ele colocou aqui, ó, que a questão colocou, porque vocês lembram, né, que eu disse a vocês que o ângulo externo, como é que eu faço, gente? Eu prolongo o lado e aqui eu coloco o ângulo, tá vendo? Esse aqui seria o ângulo externo. Vamos supor que eu chame esse ângulo externo aqui, sei lá, vou chamar ele de alfa, ó. Vou dizer que ele vale alfa, tá? Essa é a medida, ó. Vou botar aqui, ó. Vale alfa. Se eu quiser, professor, saber a medida desse alfa, eu consigo saber a medida desse alfa? Consigo. Sabe como é que eu faço, gente? Para saber o valor desse cara, eu tenho que somar os outros dois ângulos que não são adjacentes. O que é que significa ser adjacente na matemática? Adjacente. Alguém ia falar? Que estão do lado? Ao lado, muito bem, que está ao lado. Então, tem que ser os não adjacentes. Olha para o ângulo alfa. Quem é o ângulo adjacente ao ângulo alfa? Quem é o adjacente a ele? O C? Não. Quem está do O A. lado dele, Miguel? Quem está do lado dele? O A. O A. Então, o A é o adjacente. Mas tem que ser a soma dos não adjacentes. Se o A é o adjacente, quais são os não adjacentes? C e B. Muito bem, então a gente pode concluir que isso aqui, ó, o alfa, que é o ângulo externo, ele tem que ser B mais C. Isso aqui é teorema do ângulo externo. Prof, como é que diabo eu consigo saber, tipo assim, confirmar que isso é verdade? Olha, a gente tem um negócio chamado de paralelas cortadas por transversais. Se eu, enfim, gente, né? Eu vou deixar qualquer coisa depois, uma demonstração disso, tá? Do mesmo jeito lá da de Heron, tá? Vou gravar, deixo lá. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, se aprofunda. Se não, lembra que sempre vai ter esse cara aqui, tá? Porque, vê, professor, por que é que tem que ser assim? Porque percebam,
o ângulo A, que é o que está adjacente, junto com esse cara daqui, a soma deles dois tem que dar quanto, hein? Que é isso aqui, ó. 180. Muito bem. Qual é a classificação desse tipo de ângulo? Quando o ângulo ele é exatamente igual a 180. Qual é a classificação? Raso. Raso, muito bem. Aí a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? De um triângulo. 180. Muito bem, 180. Se liga, ó, então eu tenho que A mais alfa dá 180, que vocês me disseram aí. A mais alfa dá 180. E vocês me disseram também que A mais B mais C tem que dar quanto? A soma dos três. 180. Muito bem. Gente, se essas duas coisas são 180, eu posso igualar elas duas? Pode, né? Porque elas duas são 180, então vai ficar assim, né? Ó. A mais alfa é igual a A mais B mais C. Gente, A de um lado, A do outro. Faz o que com isso? Corta. A de um... Corta, ó. Meti, passei a faca no A. Aí vai ficar assim, ó. Alfa é igual a B mais C. Gente, inclusive as meninas, de que eu aprendi isso aí com uma travesti que ficava lá de frente da escola que eu estava, do Luiz Eduardo. Ela ficava fazendo programa lá de frente. Aí, na hora do intervalo, a gente ia passar intervalo com ela. Lá, sabe? Conversando. Então, ela contava, assim, as histórias de vida dela. Aí ela dizia assim, que antes a gente sair, tanto as pessoas que são pobres, que andam a pé, quanto mulheres, principalmente mulheres, tem que andar com estilete ou tesoura. E aí, antes de vocês saírem de casa, vocês têm que enferrujar o estilete e a tesoura. Deixa ele enferrujar. E aí, do mesmo jeito, você afia, mas você deixa o corpo dele enferrujado. E aí, você defeca em cima dele. Ou, tipo assim, ou pode pegar, tipo, deixar ele guardado junto com fezes de outro animal. E você pode passar, inclusive, nessa parte das bolsas de veneno do sapo cururu, sabe? Aí você passa e você guarda. Porque se alguém chegar para mexer com você, aí você pode se defender. Aí se a pessoa não morrer da estiletada ou da tesourada, ela morre da infecção. Isso aqui eu passo todo ano, Jéssica. Pra galera, esse eu não tinha passado ainda. Mas como eu aprendi, foi assim. Você me perguntar, o que foi que você aprendeu na sua escola? Foi isso aqui. Não tem não, porque tu só faz a ponta, Amanda. É só a ponta, não precisa fazer todo, não. É só uma parte. Entendeu? Pode fazer. Eu aprendi, Miguel, com a trava que ficava lá de frente. Ela ensinou, velho. Tô dizendo. Ela dizia que precisava. Ela ensinou a gente também a guardar lâmina. Sabe lâmina? Aqui, ó. Ela ensinou a gente a coisar aqui, ó. Mas eu nunca tive coragem. A menina fazia lá. Ela ensinou, ela soltou direitinho. A bicha tinha uma didática da zorra, viu? Ela... Vocês vê, velho. Didática da puxa, velho. Não compensa. Ah, eu fazia pra te defender, velho. Ó, agora bora fazer umas questões. Todo ano eu passo a experiência, sabe? Porque tem que passar a experiência, cara. Sim, a didática dela, oxe, meninos. Ô, Miguel, se eu tivesse um mínimo, não, se eu tivesse um terço da didática dela, oxe, eu tava. Não, é não, Ju, pior que não é não, porque o spray de pimenta você só deixa a outra pessoa sem ver. Essa outra tática, não. Você manda ela de arrasta. Você manda ela de época amarra. Gente, ó, questão. Se ABC é um triângulo tal que AB mede 3, BC 4, podemos afirmar que sua área em centímetros é um número o quê? E aí, como é que a gente faz isso? Ó, AB é um triângulo, ou ABC é um triângulo. Bora fazer aqui esse triângulo. Como ele quer saber aqui, ó, qual vai ser o valor, ó, qual vai ser o valor da área? A gente lembra que área é o quê, minha gente? Qual é o valor da área? Base vezes altura. Muito bem. Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou pegar, a gente tem que desenhar aqui, ó. Como ele quer saber como é que ele vai ser o número, eu tenho que determinar qual vai ser a situação em que ele vai ter a maior altura. Gente, a maior altura, você tem sempre que considerar que ele é um triângulo, ó, retângulo, tá? Sempre é a maior altura. Então, vamos supor, diga a você que aqui é A, B, e aqui vai ser, opa, no caso, A, B, e aqui C, tá? Então, ó, AB ele diz que é 3, BC ele diz que é... Não, BC tem que ser aqui nesse caso, ó. Não, é isso mesmo.
B e C, muito bem. Gente, se aqui for 4, quanto é que tem que ser esse cara de cá? 2. Ah, não, 5. Será que é 5? Bora ver, ó. Para fazer isso aqui tem que usar a teorema de Pitágoras, né? Ó, bora usar a teorema de Pitágoras. 4 quadrado, 3 quadrado. Vou chamar isso aqui de x, tá? X quadrado. 16 igual a 9 mais x quadrado. Manda pro outro lado de cá, ó. Tá vendo? Mandei pro outro lado de lá, tá? Mandando pro outro lado de lá, eu vou ter que x quadrado é igual a 16 menos 9. Aí, x quadrado vai ser igual a 5, muito bem. Aí, o x quadrado, gente, aqui deu 5. Então, o x tem que ser a raiz de 5. Se ligaram aqui? Tem que ser a raiz quadrada de 5. Então, isso aqui, ó, é a raiz quadrada de 5. Aí, ó, a área vai ficar. Quem é a base dele? Raiz de 5. Muito bem, raiz de 5, ó. Vezes quem é a altura? 3. 3, muito bem. Tudo isso sobre 2. Gente, ele quer saber qual vai ser o máximo. Gente, raiz de 5, eu não sei quanto é. Mas eu sei que a raiz de 4 é quanto? Quanto é que é a raiz de 4? 2. 2. Então, a raiz de 5, vocês concordam comigo que pode ser ali pelo menos 2,5, né? Olha, tudo isso vezes 3, dividido por 2. Olha. Quanto é que dá 2,5 vezes 3? 7,5. Muito bem, 7,5. Tá vendo? 7,5. Gente, eu acredito que essa questãozinha aqui ficou faltando algum dadozinho. Eu vou passar adiante. Daqui a pouco, quando eu botar vocês para irem fazendo as outras, eu vou verificar ela, tá? No arquivo original. Beleza? Diga aí, Anne. Oi, prof, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo, Anne. Em relação ao triângulo 3, 4 e 5, no caso, eu só poderia considerar que seria 5 se o 4 tivesse na Como linha cateto. dos catetos e o outro na Isso. exposição. Perfeito. Certo, tá bom, era só. Certo? Pronto. Mas, gente, eu vou dar uma verificada se não faltou nada, tá? Ou se foi para de interpretação minha. Um instante, ó. Esse outro aqui, ó. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 e o perímetro mede 22. Então, a área do triângulo é quanto? E aí, gente, ó, a hipotenusa. Bora desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Então, eu vou fazer, tá? Ô, Murilo, se liga. Eu vou pegar esse triângulo retângulo. Vou desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó. Massa. Ele diz que a hipotenusa mede 10, então isso aqui vai valer 10, ó. E o perímetro é 22. Minha gente, vou pegar isso, ó. A, chamar aqui de A, aqui de B, tá? Né? Porque ele disse ali, ó. É um triângulo retângulo, beleza, que vale 10 e ele mede 22. Mas, gente, se é triângulo retângulo e essa criatura aqui, ó, tem que valer 10, bora verificar se tem o caso do triângulo pitagórico. Se fosse triângulo pitagórico, esse lado de cá tem que ser quanto e esse lado de cá tem que ser quanto? Se for o pitagórico. 6 e 8. Muito bem, perfeito. Aqui 6, aqui 8. Tá vendo, ó? Aí ele pergunta a área, vamos ver se dá para ser desse jeito aqui. Se não der, se não bater, aí a gente vai precisar fazer de um outro jeito, tá? Usando o sistema de equações. Beleza? Bora lá para a gente ver, ó. E outra coisa, na verdade, né? A gente precisa ver se o perímetro realmente vai bater isso daqui, ó. Porque tá dizendo que o perímetro bate 22. O que o prof está fazendo é o quê? É verificar se vai dar. Ó, o Efeitosa disse que não dá. Porque realmente não dá, né? Porque, ó, 6 com 8 dá 14, 14 com 10, 24. Já não bate. Então, se não bate, a gente vai ter que fazer, de fato, da maneira tradicional. Então, gente, se ele disse que é perímetro, perímetro é a soma de todos os lados. Todo mundo concorda? Todo mundo lembra? Perímetro, soma de todos os lados. Então, o que é que eu vou fazer, Gabizinha? A mais B mais 10, isso aqui tem que dar 22. Então, gente, A mais B vai ser quanto? Olha, Feitosa já mandou 22 menos 10, que dá quanto? 12, muito bem. Então, a gente tem aqui, tá vendo? A mais B valendo 12. Mas nós não só temos isso daqui, ó. Nós podemos aplicar nesse triângulo também o teorema de Pitágoras. Não pode não, gente? Ó,
Porque, tecnicamente, seria a única coisa que sobraria, né? Ó. Porque, cara, se você quer a área, a gente lembra que a área é base vezes a altura dividido por 2, porque aqui você tem um triângulo qualquer. Então, você vai precisar determinar a base, e aí a base vai ser o B, a altura vai ser quem ali, minha gente? Quem vai ser a altura? A. O A, muito bem, tá vendo? Então, a gente precisa saber, pelo menos, quem é o produto dessas criaturas. Diga aí, Miguel. Pode substituir o A pelo B menos 12? Pode. Pode sim. Fazer Pode. direto. Pode sim. Pode. Antes disso aqui, a gente substituir. Bora aplicar Pitágoras a esse triângulo. Fica melhor, né? Como é que fica aqui, aplicando Pitágoras a ele? Eleva todo mais sim, mas vai ficar como? Como é que eu faço para elevar ao quadrado? Não, 10 ao quadrado 10 quadrado, muito bem, porque a hipotenusa ao quadrado. igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito. Tá vendo? Todo mundo sabe, todo mundo entende isso aqui que o prof fez? A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, tá? Aí aqui, olha o que é que a gente vai fazer, cara. Olha, eu tenho um sistema de equações. Olha, sisteminha de equações ali, eu consigo resolver isso. Sabe como que eu consigo fazer isso daqui? Olha, na primeira equação eu posso isolar. Tá vendo? Vou isolar, por exemplo, gente, o B, tá? Aí o B, como o Miguel falou, ia ser quem é aqui o B? É o 12... Menos A. Muito bem, menos o A. Aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente ir resolvendo juntos, tá? E quem não for entendendo vai perguntando. Então, o primeiro passo que o professor fez foi o quê? Foi pegar o valor do perímetro que ele passou, perímetro soma de todos os lados, somou todos os lados e aí isolou A mais B. Aí encontrou que A mais B, a soma deles dois é 12. Depois disso, o professor ele aplicou o teorema de Pitágoras, que seria assim, a segunda coisa que a gente poderia aplicar ali. Então, não tem muito o que fazer. E aí, depois que aplicou, eu tive duas equações, sistema de equação. Aí, nessa de cá, eu vou substituir. Então, fica A ao quadrado mais o B ao quadrado, que é o 12 menos A. Tudo isso daqui igual a 100. Aí, todo mundo entendeu por que o prof botou elevado ao quadrado aqui, tá? Não é isso? Porque o B está ao quadrado. Agora, a gente vai resolver aquilo ali. Cara, com calma, sem a gente se agoniar. Não precisa de agonia, de ansiedade aqui agora não, tá? Ó, parece uma questão, nossa, extremamente difícil. Ela só é uma questão longa. Mas com calma a gente consegue resolver, pô. Olha, então eu vou pegar isso aqui. 12 menos A elevado ao quadrado. Gente, uma coisa elevada ao quadrado não é ela vezes ela mesma? Então não fica assim, ó, 12 menos A vezes 12 menos A. Vamos lá pra gente resolver isso aqui, gente. Ó, 12 vezes 12... 144. Muito bem, 144. 12 vezes menos A? 12A. Muito Menos bem, 12A. menos 12A. Menos A vezes 12? 12A. Muito bem. E menos A vezes menos A? Mais A ao quadrado. Muito bem. Ó. Somando isso aqui fica 144, menos 12 com menos 12. Mais 24? Não, porque menos ali... 24. Isso, muito bem, menos 24A, tudo isso aqui mais A quadrado. Vou substituir ali, ó, tá vendo? Ó? Vai ficar assim, gente, ó, se liguem. A quadrado mais 144, isso, 144 menos 24A mais A quadrado, tudo isso igual a 100. Gente, isso aqui vai formar uma equação de que grau, velho? Segundo. Aí lembra, equação de segundo grau, bota todo mundo o quê? O que é que eu faço ali? Todo mundo pro lado e igual a Isso. zero. Muito bem, para igualar a zero. Antes disso, A quadrado mais A quadrado. A elevado à Dois- quarta? 2A, muito bem, menos 24A mais 144. Como é que eu passo 100? Mais ou menos? Menos. Muito bem, menos. Tudo isso igual a zero. Aí me ajudem aqui rapidinho, ó. 2A quadrado menos 24A. Quanto é que dá aqui? 44. Muito bem, mais 44 igual a zero. Minha gente, dá para dividir a equação por quanto ali? 2. Por 2. Muito bem, que a gente já tinha aprendido isso. Não foi divide, sempre divide. Aí, ó, divido aqui por 2, por 2, por 2. Vai sobrar quem ali, quando eu fizer a divisão? A ao quadrado menos 12
Mais Isso. 22. Não. Muito bem, mais 22. Tudo isso dá zero. Aplica Bhaskara, né? Para resolver, ó. Tanto faz, ou Bhaskara, ou se você quiser, pode fazer também utilizando a soma e produto, né? Dá para fazer ali também, tá? Vocês se sentem mais confortável fazendo como? Bhaskara ou soma e produto? Eu prefiro o Bhaskara. Bhaskara, massa. Então vamos fazer usando Bhaskara, ó. Então fica B quadrado. B quadrado dá quanto ali? 144. Muito bem. Menos 4 que multiplica o A. O A é 1, né? Então nem vou botar, tá? Ó. O A vai ser 1 aqui. Vezes o C, que é 22. Aí, delta dá 144. Quanto é que dá 4 vezes 22? 88. Muito bem. Gente, 144 menos 88. 56. 56. É isso? Ó, 144. Com 2 dá 90. Com 10 dá 100. 144. Isso, muito bem. 56. Perfeito. Então, o delta 56. Aí vem aqui e bota A vai ser igual a menos o B. Poxa, se o B é menos 12, o menos B fica 12 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 56, tudo isso dividido por 2 vezes A, que dá o próprio 2. Aí, olha, A vai ter que ser igual. Gente, vem cá. O A, é possível que o A dê um número negativo? Não, né? Não tem como dar um número negativo. Então, ó, eu nem vou usar o valor sendo negativo aqui, tá? Não vou usar o valor sendo negativo. Eu vou usar ali, tecnicamente, o valor positivo. Então, fica assim, ó, 12 mais... Gente, 56, raiz de 56. Bora fatorar? Vou simplificar por 2. Metade de 56 dá quanto? Quanto? 28. Muito bem. Metade de 28. 14. Metade de 14. 7. Isso, e 7 por 7 dá 1. Então, fica 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 7, 14. Gente, todo mundo entende que vai ficar basicamente 2 raiz quadrada de 14? Sim, né? Pronto, muito bem. Já botei ali, ó, tá vendo? Direitinho, bonitinho. Vai ficar aqui então, gente, olha. O A sendo igual a 12. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse denominador e vou separar, ó. 12 sobre 2. Mais 2 raiz de 14 sobre 2, ó. Por que não dá para eu separar, gente? Porque aqui seria soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador, soma os numeradores. Porque aqui eu consigo cortar, ó. Então fica 6 mais a raiz quadrada de 14. Aí, ó, fiz isso e encontrei o A. Encontrei o A que tá aqui, ó. Beleza. Encontrando o A, eu posso encontrar o que aqui? O B, né? Bora encontrar o B aqui, gente, ó. O B, voltando para cá, ó. É o 12 menos o A. Ó, o A, 6 mais raiz quadrada de 14. B vai ficar igual a... Eita, gente. B vai ficar igual a 12. Vai dar menos 6. Opa! Meu Deus, como é que desliga aqui, Jesus? Aí, tirou. Vai ficar menos 6 menos a raiz quadrada de 14. Vai ficar assim, né, gente? O B, ó. O B fica... Aí, pronto, quem vai ficar ali o B? Quando é que fica o B? Vê se vocês sabem, vê se vocês lembram como é que faz para resolver isso. Gente, depois que eu fiz o jogo de sinal aqui, minha gente, ó, vai ficar o que ali? Ó, 12 menos 6 menos raiz de 14. Fica quanto? Quanto é que fica aqui, gente? 6, muito bem. 6 o quê? Menos raiz de 14. Ó, tá vendo? Gente, tem o valor de A, valor de B. Olha, bora agora para área. A área é a base, que é o B, 6 menos raiz de 14, vezes a altura, que é o A, a altura, o A, que é 6, mais raiz de 14, tudo isso dividido por 2. Olha, bora fazer esse jogo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vem aqui, apago, ó. Vai ficar assim, gente, ó. Deixa eu botar o verdinho ali. Daqui a pouco eu já libero vocês, terminando aqui, tá? 6 menos raiz de 14, vezes 6, mais raiz de 14. Olha, 6 vezes 6. 36, né?
6 vezes raiz de 14. Tá vendo? Menos raiz de 14 vezes 6. Ó, diz todo mundo entendeu isso aqui que o prof fez até agora. Mas já tá acabando, Miguel. O difícil foi essa parte aqui de baixo mesmo. Realmente. Não botei questão de nível fácil não, viu? Aí agora, menos raiz de 14 vezes menos raiz de 14. Dá quanto, gente, ali? Quanto é que dá? Menos raiz de 14. Muito bem, ó. Mais ou menos 14. Mais ou menos 14. Menos, muito bem. Menos 14. Porque lembra, né, gente? Olha, ficaria basicamente raiz de 14 vezes raiz de 14. Duas raízes com o mesmo índice se multiplicando igual, corta as raízes e só deixa quem tá dentro, tá? Vai ser o radicando. Aí agora aqui dá para resolver, ó. Esses dois aqui dá para fazer o que com eles? Corta, muito bem. 36 menos 14, quanto é que dá? 22, muito bem. Então, ó, a área final vai ser 22 dividido por 2, que dá quanto? 11. Aí, ó. Letra C. Diga aí, Anne. Questão grande, realmente, imensa. Imensa, cara. Diga aí, Anne. Só uma dúvida. Em Bhaskara, quando você fez A igual a 12, mais ou menos raiz de 56, né? Sim, aqui, essa Na parte minha do cara. cabeça, assim, eu pensei em fazer por aproximação. Pensei na raiz de 49, que dá 7. Aí não seria positivo, mesmo utilizando o menos, ou não? Tipo, vamos supor se fosse 49, aí seria 12 menos 7. Aí dividiria por 2. Ainda não daria positivo? Pronto, daria positivo. Só que tem que lembrar o seguinte, sempre a gente vai, Anne, considerar o lado sendo sempre o maior, certo? Porque no final, Anne, na verdade, não daria diferença nenhuma. Tanto pegando a positiva quanto a negativa, a diferença é porque o A e o B iam estar trocados, entendeu? Aqui, nesse jeito que a gente fez, o A ele não ficou com valor positivo, o A, ó. Ficou 6 mais raiz de 14. Se tu tivesse considerado o negativo, aí o A teria ficado negativo. E o B era que ia ficar o quê? Entendi. Positivo. Você Só ia tá vendo? trocar. Beleza? Tá Tranquilo? certo. Aí, gente, letra C. Gente, vou liberar vocês, tá? Liberá-los. E aí, não vou deixar a lista agora não, tá? Próxima aula a gente vem para terminar, beleza? Isso. Beijo enorme, porque a gente ainda tem, ó, aqui, ó, a gente ainda vai ter que fazer mais questões, ó, tá vendo? Ó. Enfim, eu trouxe várias questões. Aí, gente, beijo enorme. Usem esse tempo para estudar para outras coisas. A gente vê na próxima. Quem não entender alguma coisa, me procura, tá? Não deixa de procurar. Não deixa a dúvida matar. E a galera que entrou agora, bem-vindo. Beijo.